Olá, gente. Vamos para mais um encontro. Vamos para a segunda aula de operações fundamentais. Eu trouxe umas questões aqui onde, elas trazem exatamente como é que a gente pode fazer, o uso dessas operações que a gente trabalhou na última aula dentro de algumas questões. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos antes da gente partir para uma terceira aula que eu vou fazer sobre isso, tá bem? Somente com questões para que a gente entenda bem alguns conceitos, para que a gente deixe algumas coisas muito claras, tá? E aí eu queria começar essa aula com essa questão que fala o seguinte: o oposto do inverso de 3. E é bom essas questões porque ela é a cara da sua banca, né? Ela te dá uma situação direta e você, em cima dessa situação, você precisa fazer aquilo que ela está pedindo, mas o que ela está pedindo está dentro de uma palavra específica, né? Então, quando ela fala oposto do inverso, você fala assim, professor, o que a banca quer dizer quando ela fala basicamente oposto do inverso? Vamos deixar isso aqui bem grifado, ó. Quando ela fala oposto do inverso. Oposto do inverso, peraí, oposto do inverso, quando ela falar oposto, primeiro ponto, tá? Ao falar em oposto, sua prova está se referindo ao sinal, tá bem? Sinal, 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 sinal. Então, ou seja, o oposto do positivo, negativo, o oposto do negativo, positivo. Ou seja, quando a banca falar o oposto, estou me relacionando ao sinal. E quando ela trouxer para você o inverso, de forma simples, ó, de forma simples, o de baixo vai para cima, ou quem está em cima vai para baixo. Isso que é o inverso. Então, quando a sua prova falar oposto, olha o sinal. Quando a sua prova falar inverso, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Ou seja, gente, inverter aquele seu número, certo? Então, quando a sua prova trouxer para você esses detalhes, vai ser exatamente em cima disso que a gente vai trabalhar. Oposto, sinal, inverso relacionado ao número perfeitamente, tá bem? Então, ela fala que o oposto do inverso de 3. Então, pera. 3. Qual seria o seu oposto? Ora, peraí, o oposto está relacionado ao sinal. O oposto de 3, menos 3. Agora, quando eu falo 3 e peço para você o inverso, fala para mim qual é o inverso de 3. Vem comigo, lembra? Quando eu falo o inverso, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Olha a diquinha. Lembra, quando não tem nada embaixo, na verdade, gente, tem o 1. Então, o que seria o inverso? O inverso, o 1 sobe e o 3 desce. Ou seja, o oposto do inverso de 3. Ora, o oposto do inverso de 3, então olha só a diquinha, vem comigo, ó. Oposto de 3 é menos 3. O inverso de 3, 1/3. Então, agora você entendeu o que significa oposto do inverso. Então, isso daqui é mais ou menos uma dica. É uma dica, é uma lembrança, é para que você não esqueça que o oposto de 3, menos 3, inverso de 3, 1/3. Ou seja, eu te mostrei o que seria cada coisa. Agora, vamos juntar os dois, vai? Eu quero o oposto do inverso. Se o oposto de um número positivo é um número negativo e eu quero o número negativo do inverso, eu quero menos 1/3. Gente, fez sentido isso aqui? Eu espero que isso aqui esteja fazendo sentido para vocês. Então, vem cá, o oposto do inverso de 3. O oposto de um número positivo, negativo. Do inverso, pera aí, gente. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima e bota o negativinho ali. O oposto do inverso de 3. O oposto
Vou para o sinal inverso, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, o oposto do inverso de 3. Ei, 3 está representado aí como um número positivo, o oposto dele, menos 3. O inverso, 1/3. Então, menos 1/3. Oposto do inverso, muda o sinal e quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, prontinho. Então, o que seria o oposto do inverso de 3? Está aqui, ó. Menos 1/3. E ele fala elevado. Opa, discutimos isso, hein? Potenciação, potência, elevado a algo. Elevado ao inverso. Opa, de novo. Inverso, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Inverso do oposto de 5. Então, vamos lá. Eu quero menos 1/3 elevado ao inverso do oposto, ou seja, troca o sinal e quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Gente, lembra quando não tem nada, na verdade, embaixo do 5 tem 1. O que é o oposto de 5? É um número negativo, beleza? E o inverso? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ou seja, o oposto do inverso de 5 é menos 1/5. Gente, se a prova só falasse, se a questão só falasse inverso, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Agora, se a prova falar só oposto, troca só o sinal. Agora, se a prova falar o inverso do oposto, faz isso. Beleza? Faz sempre isso. Inverte e muda o sinal, beleza? Inverte, muda o sinal. Quando falar oposto, muda o sinal. Quando falar inverte, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Primeira definição, lembra o que seu professor disse? Primeira dica, você tem um número elevado a um expoente negativo. Qual é a ordem? O expoente negativo manda a gente inverter a base. Olha o que ele manda a gente fazer. Ele manda a gente inverter a base. Beleza? Inverte a base, vai. Inverte a base. Ou seja, menos 1/3. Inverte a base. Isso vai ficar menos 3, ué. Ué, inverte a base. O sinal negativo manda você inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. É isso que é o inverso, a gente já sabe disso. Expoente negativo, inverta a base. Ótimo, tá aí. E uma vez que você já inverteu, o sinal do expoente não é mais negativo, porque você já fez a inversão. Muito cuidado, por favor. Muita gente comete erro nessa questão. Por quê? Porque quando fala que o expoente é negativo, inverte. Aí a pessoa bota um positivo aqui, ó. Ele tira de negativo para o positivo. Gente, não tem nada a ver. No base elevada a expoente negativo não é para fazer o oposto da base, é para fazer o inverso. E quando eu falo de inverso, eu não falo de sinal. Isso aqui está claro. Quando eu falo de oposto, eu falo de sinal. Quando eu falar de inverso, eu quero que você inverta. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Por favor, atentos a essa grande diferença aqui, tá bem? Então, expoente negativo, inverta a base. Não é para mexer com o sinal dela, é só para inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. E uma vez que a gente inverteu, o expoente não é mais negativo, porque nós já fizemos o que ele manda a gente fazer quando a gente inverte, tá, a base. Então, perfeito. E agora, lembra daquela diquinha magnífica? Ó, todas as vezes que você tem um número elevado a uma fração, diquinha, lembra da aula passada? O número de baixo vira índice da raiz e o número de cima vira o quê? Expoente do número. Opa! Então, bora lá. Isso vai ser uma raiz quadrada? Não. Cúbica? Não. Raiz quinta. Quem manda é o número de baixo. De quem? De menos 3.
elevado a 1. Mas como é 1, a gente não precisa se preocupar. Pronto, resposta, raiz quinta de menos 3. Então, a gente vem tranquilamente e vamos marcar nosso gabarito, raiz quinta de menos 3, tá? Então, gente, cuidado com esse lance de oposto do inverso. Aí você fala, professor, que ele falou oposto do inverso, que ele falou inverso do oposto. Gente, pelo amor de Deus. É ela tentando trocar, tentando fazer com que você pense que é uma coisa completamente diferente, o que não tem nada a ver, tá bem? Então, oposto, sinal. Inverso, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, quando a prova falar oposto do inverso, faça os dois. Mude o sinal, inverta a base. Mude o sinal e quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Se a prova falou só o oposto, beleza, troque só o sinal. Se a prova falou só o inverso, beleza, só coloca quem estava em cima embaixo e quem estava embaixo em cima, ponto. Gente, quando não tem nada embaixo do número, tem 1. E não esqueça que aqui a gente aplicou propriedades importantíssimas aqui. Aplicamos a propriedade do expoente negativo, então por isso tivemos que inverter a nossa base. E depois aplicamos com toda certeza a definição quando nós temos um expoente elevado a uma fração. Né? O denominador, lembra dessa definição? O de baixo define o índice da raiz e o de cima é o expoente do número. Como no caso é menos 3 elevado a 1, isso é menos 3 e está tudo bem. Ok. Questão 2. Ao resolver a expressão matemática, olha isso. Colchete 2 menos, parêntese, 2 menos 3, fecha parêntese, né? Menos 4, fecha colchete, menos 1. Gente, isso é só uma organização. Eu não sei se você já recebeu aqueles desafios, né? Que você recebe às vezes no grupo da família. Resolve essa conta. Ou você vê no Instagram, né? E aí você para resolver alguns enigmas matemáticos, né? Por exemplo, você recebe isso daqui. O que você faz? Gente, existe uma regra, né, de resolução, só isso. Então você só tem que respeitar essa regra. Não é para sair fazendo tudo. Não é para sair fazendo isso com isso. Não é assim que funciona a regra. A regra manda você resolver na seguinte sequência. Gente, primeiro, quando você tiver uma grande expressão, resolva o parêntese. Perfeito? Em segundo, resolva o colchete. E se houver, tá bom, gente? Por último, nesse nosso exemplo não tem, mas resolva as chaves. Beleza? Então vamos seguir a nossa regra? Primeiro, esse aqui. Então vamos lá? Resolvendo primeiro aquela expressão, vamos manter aqui, vamos seguir a regra. Então vamos lá. Colchete. 2 menos. Não mexemos aqui. Vamos mexer ali? 2 menos 3. Primeiro resolva isso. E quando você resolver isso, o parêntese vai sumir, porque você já resolveu aquilo. Então, gente, 2 menos 3, olha só, você tem 2 e perde 3. Você sempre vai pensar em dinheiro. Você sempre vai pensar em dinheiro, por favor, porque agora que às vezes você fica meio confuso, porque tem aquele lance do menos com menos é mais. Não. Isso que você faz na sua cabeça do menos com menos é mais com menos é menos, é na multiplicação. Aqui você está fazendo uma operação de soma, não é? Você está fazendo uma diferença, você está fazendo 2 menos 3. Então você vai pensar em dinheiro. Você vai pensar em saldo bancário. Você tem 2 positivos. Você tem R$2 na sua conta. Você perde 3. Gente, você vai continuar, né? É tipo assim, você tem 2, você deve 3. Você tá devendo 3. Você tá devendo R$3 para mim. Você me deu uma nota de 2. Ei, você ainda vai estar, na verdade, me devendo 1. E isso é muito importante o que eu acabei de fazer, porque senão, olha o que acontece dentro da sua cabeça. Essa questão ela é muito perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela traz um detalhe muito curioso. Ela faz isso com você,
Já tem o menos aqui, repara essa expressão. E quando você resolve o parêntese, o que você vai obter é isso. Olha que coisa estranha que fica aqui. Então, a minha dica é o seguinte: como o resultado do que você está resolvendo do parêntese é um resultado negativo, coloque ele ainda entre parênteses, mas é só para você deixar claro que aquela operação foi resolvida e teve um número negativo ali como resultado que não tem nada a ver com o negativo que está fora, que pertence à própria expressão. Então, cuidado com isso, por favor, tá? Então, 2 menos 1. Por que menos 1? Gente, você tem 2, perde 3. Agora eu vou falar a dica real, tá? Sempre que você tiver uma operação de um número positivo com um número negativo, envolvendo um somatório, você sempre vai fazer o seguinte: pega o sinal do maior e subtrai. Pega o sinal do maior e subtrai. Essa é a definição matemática, tá? Pensa em saldo bancário. Você está devendo 3, paga 2, você continua devendo 1. Pensa sempre em dinheiro. Perfeito, gente? Beleza? E olha só, então, resolvemos aquela expressão dentro do parêntese, tranquilinho. Vamos repetir o menos 4. Fecharemos o colchete. Menos 1. Olha que detalhe importante, porque agora, gente, olha isso que está acontecendo, ó. Olha isso que está acontecendo aqui. Você tem o menos da expressão com o menos do resultado da operação. Menos da expressão com menos resultado da operação, gente, aqui já é uma multiplicação agora. É, exato, porque lembra que o seu professor disse? Quando aparentemente não tem nada, ali tem 1. E esse número está multiplicando ali dentro do parêntese. Então, gente, por favor, muito cuidado, tá? Resolveu uma operação dentro do parêntese, deu negativo, mantenha-o em parêntese, porque você pode ter um jogo de sinal. E lembra, para não ficar aquela coisa meio feia que era isso aqui, que não faz sentido, né? Vamos reservar esse número ao parêntese. Menos com menos, opa, agora sim. Numa multiplicação, ó, em uma multiplicação, por favor, regra. Mais vezes mais, lógico que é mais. O amigo do meu amigo é meu amigo. Certo? Mais vezes menos, o amigo do meu inimigo é lógico que é meu inimigo. Não é verdade? O amigo do meu inimigo é meu inimigo, poxa. Se ele é amigo do meu inimigo, ele é meu inimigo. Ou seja, um número positivo vezes um número negativo, negativo. Menos vezes menos, menos vezes menos, o inimigo do meu inimigo, lógico que ele é meu amigo, vou usar isso ao meu favor, inimigo do meu inimigo. Então, pega essa diquinha. Na multiplicação, mais vezes mais, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais. Cuidado dessas diquinhas. No somatório, não é para aplicar isso. No somatório, mais com menos não é menos. Mais com menos, pega o sinal do maior e subtrai. No somatório, pensa em dinheiro, em conta, em pagando. Você está pagando, tá? Recebendo. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Então, fica colchetinho. 2 mais 1. Pronto. Resolvido o problema. Agora, vamos resolver dentro do colchetes. 2 mais 1, ei, não tem regra, tá? Que agora você pode fazer a operação. Ó, 2 mais 1, vou fazer passo a passo para você entender, tá? Professor, eu quero fazer 1 com 4 primeiro, ou quero fazer o 2 com... Não tem problema aqui agora não, tá? Então, 2 mais 1, 3. Gente, lembrando que estou resolvendo passo a passo, mas conforme você vai avançando, você já faz isso direto, tá bem? Então, 2 mais 1, 3. Ei, 3 menos 4. Olha aqui, ó. Pega o sinal do maior, puf, e faça a subtração. Pegando o sinal do maior e fazendo a subtração, menos 4 menos 3, 1. Acabou o colchete, eu já resolvi o que está ali dentro, ué. Pensa em dinheiro, gente. Você está devendo 4,
deu R$3 para a pessoa que você está devendo. Você continua devendo R$1. Beleza. Menos 1, resultado dessa operação com menos 1 lá de fora. Opa, menos 1 com menos 1. Gente, no somatório, no somatório, ou seja, menos 1 com menos 1, o que você vai fazer? Negativo com negativo, ou seja, menos com menos é menos e soma, ó, menos. Vou escrever desse jeito. Com menos é menos e soma. Menos com menos, isso aqui não é uma multiplicação para você falar isso aqui, ó. Não, isso é um somatório. Você está fazendo menos 1 com menos 1. Menos com menos é menos e efetua a soma. 1 mais 1, 2. Pronto. Respostinha tá aqui. Ou seja, você está devendo R$1, pediu emprestado R$1, pediu emprestado de novo, agora você está devendo 2. Entenderam a ideia? Então, cuidado, tá, gente? Somatório envolvendo sinais diferentes. O que você vai fazer? Somatório envolvendo sinais diferentes, pega o sinal do maior e subtrai. Somatório envolvendo 2 negativos. Mantém o negativo e efetua a soma. Agora, na multiplicação, por favor, não confunda, tá? Não confunda a diferença entre esses dois. Eu chego agora num ponto importantíssimo. Aqui eu acho muito legal esse conteúdo, porque essa parte explora exatamente alguns conceitos legais dentro da matemática e que algumas questões são bem curiosas e muito clássicas. São as questões de MMC e MDC. Professor, o que é isso? MMC, a gente está falando, na verdade, de um mínimo. Estamos falando de um mínimo múltiplo comum. No caso do MDC, estamos falando de um máximo divisor comum. Você fala, professor, qual que é o princípio desses dois? Qual que é a diferença desses dois? Gente, é basicamente o seguinte, olha que massa. Você já com certeza se deparou com um exemplo da seguinte forma. Você com certeza já se deparou em um exemplo assim. Você estava caindo, você estava fazendo o exercício, ou você até vai lembrar da sua época aí de escola, né? Onde você estava fazendo uma operação e caiu de repente para você fazer 1/2 mais 3/4. Caramba, e aí? Isso é uma soma de fração. Isso é uma soma de fração. Você não pode resolver a fração simplesmente, 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. Você não pode fazer isso. Isso está completamente errado. Você não pode fazer essa operação. Durante uma soma de fração, olha que legal, você obrigatoriamente precisa recorrer ao MMC. E o que é o MMC? O que é fazer o MMC, professor? O MMC de 2 números, vem comigo, olha a diquinha. Sempre que você precisar fazer o MMC, gente, você vai colocar os 2 números. Quais, professor? Os denominadores, tá? Olhe para os denominadores. Lembra disso? Ou seja, você está somando fração, hein? Lembra da regra? Denominadores. Olha para os denominadores e faça o que deles? O MMC. Deixa eu colocar aqui. Denominadores. Olhando para esses denominadores, o que é fazer o MMC, professor? Vamos seguir a regrinha? Vamos seguir a diquinha? Coloque os números,
separados por vírgula, ou somente, se você preferir, meu querido aluno, bote os números distantes, passa uma barra. E agora aqui você vai testar números que divida esses dois caras. Ou seja, gente, você está simplificando. Você está simplificando. E você não está simplificando de qualquer maneira. Você sempre tem que começar com o menor número possível. No caso, o 2. Professor, não pode entrar o número 1 aqui não? Não pode, porque aqui só entra, aqui só entra números primos. Gente, não precisa desse rigor todo. Aí você fala, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu estou te ensinando da forma onde questões específicas cobram a essência dessa operação. Outros exercícios, se isso fosse simplesmente, meramente uma soma de fração, onde a sua questão quer saber o resultado, gente, sem o menor problema, eu ia te dar uma dica aqui, mas eu não posso te dar essa dica aqui, uma vez que eu tenho que te ensinar a essência, porque questões que cobram isso de forma direta, como eu vou te mostrar aqui, elas vão no calo, elas vão na essência, e se você fica muito em cima de dicas, aqui te dá problema. E eu preciso ser direto e coerente aqui. Então, e lembra do que são os números primos? Eu já discuti isso com vocês. São aqueles números que só são divisíveis. Lembra que só dá para dividir por por 1 e por ele mesmo. Então, você não pode usar o 1 aqui, porque o 1 é primo. Lembra que a gente discutiu isso? Isso foi até critério para a gente falar que um conjunto não tinha o número 1. Lembra desse caso? Né? Gente, número primo só entra aqui, então você tem que sempre utilizar o menor número que divida esses caras, tá? Professor, eu posso ir direto por 4? Você não pode ir direto por 4, por quê? Porque existe o número 2 antes que resolve essa divisão. Então vamos lá? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Gente, toda vez que apareceu 1 para aquele número, já era. Aqui ainda não acabou, porque ainda não ficou 1, tem que ficar todo mundo 1. Então, dá por 2 de novo. 1 aqui, fechou. O que é o MMC, professor? O MMC é o resultado da multiplicação desses números que você colocou aqui. 2 vezes 2, 4. Ponto. Esse é o MMC de 2 e 4. Professor, como é que eu faço o MMC? Coloco os respectivos números, passa uma barrinha e vai testando o número que vai dividindo eles até ficar 1. Até ficar 1. Então, 1 meio mais 3 quartos, eu preciso fazer obrigatoriamente o MMC. MMC de 4 e 2, tá aqui, 4. Lembra depois o que você faz? A matemática manda a gente fazer o seguinte, descobrir o MMC, agora divida pelo de baixo e multiplique pelo de cima. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 1. Repete o sinal. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3. E agora, vamos lá. 1 mais 3, 4 sobre 4. 4 sobre 4, lembra? Divisão, 4 dividido por 4? 1. Ou seja, gente, quanto é que dá 1 meio mais 3 quartos? 1 meio mais 3 quartos, isso vai dar quanto? 1. Por quê? Porque você tirou o MMC de 4 e 2, e o que agora é tirar o MMC? É tirar o mínimo múltiplo comum. Pegue os números, alinhe, passe a barra e vá colocando números pequenos, os menores possíveis, os primos. Por que não posso botar 4 aqui, professor? Porque se dá por 4, dá por 2. Professor, eu não vou poder colocar o 9? Não, se dá por 9, dá por 3. Não é? Então, cuidado com isso, atentos a essa ideia de fazer o MMC. E, gente, operações matemáticas.
soma de fração, já te dei um primeiro modo onde o MMC é importantíssimo. O MMC resolve soma de fração. Pegue os números de baixo, faça o MMC. Feito isso, divida pelo de baixo, multiplique pelo de cima, que isso vai cair numa última operação onde você resolve tudo para chegar na resposta. Chegou numa resposta que dá para avançar? Avance. 4 sobre 4, 4 dividido por 4, 1. Beleza? Isso é o MMC. E se eu te peço aqui, por exemplo, vamos fazer um outro exemplo. Faça para mim, né, o MMC. Eu quero o MMC de 24 e 20. Olha aí. Vamos lá? Como é que a gente faz? Coloque os números alinhados. 20, 24. Passa a barrinha. Teste números. Primeiro, sempre teste números pequenos. Primos. 2. Vamos lá? Divide todo mundo por 2. 20 por 2, 10. 24 por 2, 12. Gente, a gente só para quando ficar todo mundo 1. Justo? Então, vamos lá. Dá por 2 novamente. Aqui, 5, 6. Ei, qual é o próximo número pequeno que vai resolver nossa situação? Professor, o 5, porque aqui já vai logo para 1. Tá bom, mas cuidado, antes do 5, você pode pegar ainda aqui por 2. Fala, professor, mas o 5 não dá. Lembra, quando o número não dá para dividir, deixa ele lá. Deixa ele lá. Não dá, não é para você botar 2,5. Não, 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 não. MMC, você coloca o número do lado da barra e vai efetuando a divisão. Quando não der, só desce o número normal. 6 por 2, 3. Opa! Antes do 5 vem o 3 primeiro. O 5 não dá para dividir, só repete ele. 3 dividido por 3, 1. Opa, esse está resolvido. E para fechar, o 5. O 5 resolve isso aqui tranquilamente. Nossa resposta é a multiplicação de todos esses números aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Qual que é o MMC? Qual que é o MMC de 24 e 20? 120. Beleza? Cuidado. Atentos a essa diquinha de como é que faz um MMC. Tá bem? Professor, e o MDC? E o máximo divisor comum? Como é que eu faço? Como é que eu obtenho o máximo divisor comum de um número? Agora aqui eu quero que você fique bem atento no que eu vou dizer. Vamos para colocar um outro exemplo aqui. Máximo divisor comum. Se eu te peço o seguinte, vamos fazer, né, a mesma coisa, só que para esse par de números, só que eu quero o MDC de 24 e 20. Professor, o que diferencia o MDC e o MMC? Gente, você não pode usar o MDC para resolver soma de fração. Você já sabe, te mostrei uma utilidade do MMC e depois eu vim aqui na essência. O MDC é bem simples, tá? Ele vai cair em questões bem objetivas. Eu já vou te passar como é que você vai utilizar ele em questões, mas eu primeiro preciso te mostrar como é que você faz. Gente, do mesmo jeito. Só vai mudar um pequeno detalhe. Vamos lá? Coloque os dois números e passa a barra. Tuf. Ei, eu quero um máximo divisor comum. Agora você vai fazer o seguinte, professor, eu continuo com a mesma regra?
você continua com a mesma regra. Então, vamos lá? Dá por 2. Ei, 10 e 12. Ei, aqui em questões de MDC, você vai ter que lembrar do que seu professor vai te falar. Em questões de MDC, presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa gravar o número que dividiu os dois ao mesmo tempo. Olha que perfeito. O 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo. Ah, professor, no MMC a gente não tinha esse detalhe, né? A gente ia colocando os números pequenos de tal forma que ia dividindo até completar todo mundo 1, não é? Exato. Perfeito. No MDC, você vai colocando um número e vai percebendo qual número está fazendo os dois, ou seja, todos os envolvidos serem alterados. Ó, o 2 alterou esse, o 2 alterou esse, perfeito. Vamos continuar? Bora. Dá de novo por 2, porque eu vejo que o 2 altera esse cara e altera esse cara. Perfeito. Agora temos um problema. Agora aqui você não tem mais nenhum número que altere os dois ao mesmo tempo. Se você continuar, você vai estar fazendo um MMC. No MDC, eu não quero isso. No MDC, a gente vai parar exatamente aqui, ó. Aqui vai ser onde a gente vai parar. Por que a gente vai parar aqui? A gente vai parar aqui porque já não tem mais nenhum número que seja comum a todos aqueles. 5 e 6 não tem mais nenhum número, gente, que altere esses dois. Então você vai parar aí. Pare aqui. Para aí. E o MDC é o resultado da multiplicação apenas dos envolvidos na operação. 2 vezes 2, 4. Pronto. 4 é o MDC entre 20 e 24. Pronto. Ah, professor, então eu acho que eu entendi. No MMC, eu vou resolvendo, né? Até todo mundo ficar perfeito. E no MDC, eu só coloco números que podem dividir os dois todos ao mesmo tempo. Chegou num caso onde não dá mais para dividir todos ao mesmo tempo, pare ali, porque o MDC é resultado apenas da multiplicação dos números que resolveram todos os que estavam ali. Tá claro? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte de operações fundamentais da aula 2, porque vamos para a aula 3 sobre isso, onde eu vou fazer mais um exemplo disso para a gente entrar nessas questões e você entender como é que a sua banca cobra. Tá bom?